as chaves da oração, as revelações da graça de Deus na oração do Pai Nosso. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus soberano, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Com grande honra poder estar sobre o altar para ministrar graça aos teus eleitos, aos remanescentes da tua graça. Obrigado, Jesus. Continua falando aos nossos corações. Agora especificamente sobre estes pontos que vamos estudar juntos nesta manhã. Queremos crescer na tua graça e no teu conhecimento. Pela tua graça sou o que sou, a minha suficiência vem de ti. A ti a honra e a glória para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Nós chegamos então à nossa aula 5, como já disse, meus irmãos queridos, amados em Cristo Jesus. E hoje nós vamos recapitular o que estudamos nas duas últimas aulas, tal seja a relevância desses tópicos. Como, por exemplo, nesse tópico 2.3, com essa frase, santificado seja o teu nome. Como temos repetido, amados, desde a primeira aula, e é o objetivo, né, desse estudo, dar ênfase à importância de atentarmos para a revelação que nos traz cada frase e não utilizá-las por mera repetição. Este ponto, precisamos voltar nele. Ele é marcante. Para a gente fazer uma conexão, vamos aqui discorrer juntos. Ponto 2.3. E na letra A, nós vimos do 2.3 que o nome de Deus, então, precisa ser santificado. Estou aqui recapitulando as duas últimas aulas para chegarmos a esse momento de hoje, que é uma conexão com a conclusão que vamos ter na próxima terça-feira. Então, nós vimos aqui o 1 Pedro, né, capítulo 3, versículo 15, fundamentou essa santificação de forma bem contundente, porque Pedro diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa fé. Porque se nós não santificamos o Senhor, nós não estamos em bases sólidas. É lógico. Se nós simplesmente fazemos ou fizermos como fazem os repetidores, que usam a oração do Pai Nosso, mas não entendem isso que nós estamos estudando, e por isso nós estamos voltando, tal é a importância e a relevância desse assunto, como eu já disse aqui na nossa introdução, nós vamos ficar nessa mesmice. São pessoas frágeis, são pessoas raquíticas. Qual é a razão da nossa fé? Qual é a razão da nossa oração? Por que nós sabemos da importância do Pai Nosso? Quem é o nosso Pai Nosso? Como isso se processa? Então, nós encerramos praticamente a nossa terceira aula, salvo engano, foi por ali. Nós encerramos exatamente na letra B desse versículo, onde diz que o nome de Deus precisa ser santificado. E nós voltamos também na última semana, estamos indo e vindo nesse ponto, porque é o eixo central da oração do Pai Nosso. Aqui está amarrado toda a força, acreditem, dessa oração. Essas chaves são profundas. E diz a letra B, o nome de Deus precisa ser conhecido. Usamos Colossenses capítulo 2, versículo 2 a 9. Você sabe que a igreja dos Colossos, ela estava sobre um ataque, estava debaixo de um ataque de falsos mestres, que estavam denegrindo a divindade de Jesus, estavam desmerecendo Jesus como Filho de Deus, o sacrifício de Jesus. Eles estavam confundindo
se ele era ou não era realmente Deus, a deidade de Cristo, que é um outro livro que eu inclusive aconselho você a fazer uma leitura compartilhada, Cristo é Deus e a deidade de Cristo, nós temos aqui também na nossa livraria, livros do apóstolo Miguel Ângelo, e esses falsos mestres estavam confundindo. Embora Paulo tivesse distante, ele nunca tinha ido à igreja quando escreveu essa carta, pessoalmente, mas ele tratou essas questões com veemência, fez essa defesa da natureza de Cristo como Criador, Redentor, algo que tem que ser inegociável entre nós, irmãos. Por isso que Paulo escreveu que isso traduziria numa sabedoria que Deus havia dado a ele. Então, estou explicando esse contexto, nós já lemos na última aula, hoje nós não vamos ler, mas depois você pode ler em casa, é isso que Paulo está defendendo nessa carta aos Colossenses. E era fundamental para que a igreja, em linhas gerais, desde os Colossenses até a de hoje, e graças a Deus pelo Ministério Cristo Vive, que nós voltamos aqui também na Escola de Capacitação às Raízes, eu não chamo você aqui para ler o livro, claro, mas estamos aqui defendendo uma tese, cada livro é do apóstolo Miguel Ângelo, uma tese de defesa, para entendermos que a oração do Pai Nosso vai muito além do que, desculpe dizer, se tornou para o povo religioso em geral, vãs repetições de uma religiosidade vazia, que sequer sabe quem é Deus. Então, Paulo defendeu e trouxe isso como fundamental, que a igreja conhecesse Deus em sua grandeza e glória, e não apenas através de uma visão deficiente, rasa, uma mesmice, uma coisa frágil. E o que nós temos ainda hoje? É exatamente isso, amados. Não precisa você ir muito longe, às vezes até aqui no meio, desculpe, porque senão eu fico falando só lá de fora. Não adianta. Pode andar aqui entre nós, mas se não levar a sério a vida espiritual, se não ouvir o que o altar diz, se não estiver atento, se não estiver aberto a absorver, a aprender. Eu digo sempre que quem nunca se senta para aprender, quem não se senta para aprender, nunca estará apto a ensinar. E temos também esse defeito, digamos assim, aqui no nosso meio. É claro, mas nós vamos fazer a nossa parte. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Porque senão, irmãos, vamos ver pessoas que continuam acreditando que o Pai Nosso que estás nos céus é apenas um velhinho de barba branca. Né? Com todo respeito aos velhinhos de barba branca, né? Mas aquele velhinho desenhado, porque eu já tenho barba branca, mas ó, se você ver minhas fotos lá no Instagram, ó, marombeiro, meu irmão, né? Fazer o quê? Então, estou em dúvida, estou fazendo uma enquete aí, se é de barba ou sem barba. Fiz uma enquete ali na entrada, já estava ganhando de 6-1, hein? Depois, no final, vou fazer mais para ver como é que vai ficar isso aí. Né? Mas, só para ficar um pouquinho descontraído, senão a gente vai ficando tão... Eu vou aqui ficando furioso, daqui a pouco estou brigando e batendo aqui no altar com vocês. Vamos descontrair um pouco, mas, sabe, aquele velhinho cansado, caidinho, com a bengala na mão, no máximo com uma rena, né, atrás, vestido de vermelho, um Papai Noel, nem sei como desce pela chaminé, não desce, cai, né, daquele jeito, já não desce mais, porque ele também é gordinho. E é esse o Papai do céu, é o cara lá de cima, é o Deus castigador, o déspotes. Deus castigador. É isso que nós temos por aí, sabe? O apóstolo Miguel Ângelo, inclusive, ele usa aqui na página 25 do livro, ele usa Colossenses 1,
do 15 ao 17. Colossenses 1, 15 ao 17, este é a imagem, né? Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele, Jesus, subsiste todas as coisas. Então, quando Cristo também morreu na cruz do Calvário, e disse, tetelestai, consumado está, trouxe a graça e a verdade, depois revelou o apóstolo Paulo, isto é a santificação também do nome do Senhor. Mas as pessoas desmerecem até o sacrifício. Paulo, quando fala aos Gálatas, ele disse, não anulo a graça de Deus, senão Cristo morreu em vão. Então, vocês estão entendendo a seriedade de compreender o modelo, o molde, o padrão que é a oração do Pai Nosso, à luz da graça de Deus? É por isso que a gente está aqui, entende, capitão? Voltando praticamente às 2 últimas aulas, recapitulando, sabe, introjetando esta fala, para termos lastro para a nossa conclusão da próxima semana. Que você não vê muito isso por aí. As pessoas não santificam o nome, não entendem a seriedade e, ao mesmo tempo, a simplicidade que é hoje nós tratarmos com Deus. Vou conseguir. Vamos conseguir juntos. Segurar essa tossezinha aqui. Então, chegamos ao 2.4, mais uma vez, da apostila, onde diz, venha o teu reino. Aí nós estamos prontos a dizer, venha o teu reino. Eu estou aberto para o reino. Eu entendo agora. Eu estou santificando. Quando você santifica o nome do Senhor, você tem claro na tua vida, estabelecido o reino de Deus. E você começa a experimentar o que diz a letra a ação do poder de Deus. Vimos aí os textos, Mateus 12, 28, vimos Lucas 17, do 20 ao 21, Jesus falando sobre essas questões. Eu não vou ler hoje, você pode ler depois. Vimos 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, e fechamos esta letra A, que é o texto, para mim, mais importante, o Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais é infinitamente mais. É o que Jesus disse. Jesus disse, estes sinais seguirão os que crerem, obras maiores. Eu fico assustado, confesso. Dores de parto. Lembra? Paulo disse dores de parto, fica melhor. Eu sinto muitas dores de parto, eu quero dizer a vocês, irmãos. Quando eu vejo, às vezes, alguém dizer que Salomão é o homem mais sábio. Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Até Jesus morrer na cruz do Calvário, ressuscitar e revelar a sua graça ao apóstolo Paulo. O homem mais sábio da Bíblia é o apóstolo Paulo. E todos aqueles que conseguirem dizer que são imitadores de Cristo, como Paulo foi. Sabe quem tem que ser mais sábio nessa terra? Você. As pessoas têm que olharem para você e dizerem, meu Deus, amantarai, omanai, ricomantanai, a sabedoria de Salomão está neste homem, e é mais. Gente, está na Bíblia. É infinitamente mais, porque o poder que operou em Salomão era o poder e é o poder do Espírito da graça, que hoje opera em nós. Mostra o quadro para a gente, Joás. Volta no quadro, tem que voltar. O quadro 1, vai lá. O quadro 1, olha que quadro 1. Olha esse quadro, irmãos.
As pessoas ficam no primeiro período, 3 períodos, da criação ao nascimento de Jesus. Segundo período, do nascimento à crucificação de Jesus. O terceiro período, que é o que nós estamos, da ressurreição de Cristo ao arrebatamento da igreja. É um processo evolutivo. Pai na criação, Filho na redenção, Espírito Santo na consolação. Eu aconselho você a pegar essas primeiras aulas. Você vai ver, está lá no canal oficial Missões Cristo Vive no YouTube. Você vai ver. Deus é Espírito. Olha, eu fui citando o primeiro quadro, o segundo quadro, agora o terceiro. Deus é Espírito. O Espírito de Deus é o Espírito da graça. E nós fomos vendo que dessa concepção toda de evolução, temos o tempo de Deus desconhecido, éramos como escravos, lembram? Depois filhos, amigos, filhos. Depois filhos na carne, irmãos de Cristo na carne, no Espírito, filhos de Deus. Volta lá, assista as primeiras aulas, já estão todas no canal Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. É só você procurar. Escreve lá, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube, você vai encontrar. Aí você vai procurar a playlist Pai Nosso, oração do Pai Nosso. Está tudo lá. Mas as pessoas ficam paradas nisso aí. Não entendem, o Espírito de Deus, é o Espírito da graça, aquele que deu toda a sabedoria a Salomão. Hoje, Efésios 3:20, Joás, querido, hoje ele opera infinitamente mais. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Quem é o homem mais sábio? Olhe para o seu irmão e diga, está em você. Está em você, irmão. É o reino de Deus. Vem o teu reino. Está entendendo? Ai, Jesus, se eu pudesse abrir a cabeça de algumas pessoas e colocar isso lá dentro. Mas não é por força nem por poder, Senhor. Amém. É pelo teu Espírito. Cumpre-me a mim estar aqui a gritar, como diz o português, né? Nem tanto que eu não tenho aquela garganta possante do meu amigo, querido nosso bispo André Barbosa, mas eu tento também. Tem hora que eu dou os meus gritinhos, porque eu vou te falar. E é complicado, que se eu gritar muito, vai afinando, né? Então, vamos pensar que estão lá em outra igreja, sabe aquilo que rasga a Bíblia e tal, que afina muito a voz, não pode. Vamos voltar para cá. Depois da letra B, diz, o Senhor Jesus reina em nós. O Senhor Jesus reina em nós. Essa questão do Senhor Jesus, do nome do Senhor, esse desenvolvimento desse conhecimento abrangente, isso o apóstolo vai aqui depois desdobrando, né, para que você tenha o nome do Senhor santificado, ele realmente possa reinar, tenha uma visão ampla. Ele vai apontando isso entre as páginas 27 a 35, ele vai trazendo as várias manifestações de Jesus. Tudo isso é o reino que está em nós. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, Elohim, o Criador. Ele vai apontando os nomes de Jesus, como Jesus, como Deus era conhecido, como Jesus era chamado, dizemos assim, que hoje não precisa mais. Ele vai apontando, a página 28, tem o segundo, né? Então formou o Senhor Deus, ainda na criação, Jeová, Senhor Deus, Senhor, 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 e as pessoas hoje ficam, Jeová, Jeová, Senhor, Senhor. Depois vai desenvolvendo esses nomes, vale a pena você depois olhar, né? O El Shaddai, Todo-Poderoso, Shalom, a paz, Adonai, Senhor meu,
vai até a página 35, Jeová Nissi, nossa bandeira, e por aí vai. Depois você pode consultar no livro. E aí na quarta revelação, que é venha o teu reino, no último parágrafo da página 38, depois de usar Romanos 14, 17, aqui na letra B, quando diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, ele diz assim, o povo que possui intimidade com Deus tem justiça, paz e uma alegria extraordinária. Vocês viram ontem a nossa querida bispa Cristiane Barbosa ministrando no culto de oração nessa série sobre o fruto do Espírito, falando da paz, falando das emoções ajustadas. O povo de Deus tem isso naturalmente, pelo conhecimento. Porque é testemunha do reino. Você sabe que você está aqui, mas o teu reino é o dos céus. Existe e é por isso que é lindo, porque começa a gerar então essa humildade, que nós falamos também nas aulas anteriores, essa humildade que só Jesus teve. E aí você tem essa segurança que fecha esse tópico na letra B, que diz, Colossenses 1:27, que diz, Cristo em vós, a esperança da glória, e diz, Deus quis dar a conhecer qual seja a suprema riqueza da glória. É um mistério, aqueles que não creem, sabe? Eu digo assim, muitos usam a palavra, poucos vivem a palavra. Então, quem vem à igreja, sabe, por uma questão de encontro social, né? Deixa para lá, não vou falar muito sobre isso que não edifica, vai ter um posicionamento equivocado, mas vamos falar dos que vêm à igreja com interesse de coração, e mesmo os que estão pela internet, porque aqui não podem estar, por caso fortuito ou de força maior, até a Bia, que hoje me avisa, estou estudando, né, Bia? Um beijo, fica registrado, porque ela assiste depois, né? Eu sei que a Aracaci está em home office assistindo, vai transmitir esse beijo. Ok. Interesse de coração. Deus vai te dando, sabe, esse regozijo, essa segurança. A glória de Deus está em nós. A glória de Deus. E aí a tua vontade, assim na terra como no céu, que é a parte B de Mateus capítulo 6, versículo 10, nós também já vimos na semana passada e vamos rever hoje. Uma vontade na terra, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, e aí na página 39 o apóstolo diz, o Senhor fala de uma vontade que acontece aqui na terra e de uma vontade que acontece nos céus. Logo aqui na introdução da quinta revelação, ele diz, há dois tipos de vontade revelada, há dois tipos de vontade de Deus, uma revelada e uma secreta. Então, ao ler a Bíblia, percebemos a vontade de Deus revelada através daquilo que está escrito. Contudo, existe uma vontade secreta que só possui quem tem os olhos iluminados. Só quem tem os olhos iluminados vai poder perceber essa vontade. E eu fiz algumas remissões aqui, porque o apóstolo não usa muitos textos, mas só de ter esta fala, eu já posso colocar aqui mais um que eu nem coloquei na apostila, que eu uso muito esse texto também, que é Efésios capítulo 1, versículo 18. Efésios 1, 18, diz assim, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, aí você passa a saber, qual seja a segurança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos. Aí você tem, claro, o reino de Deus. Aí, meu irmão,
Como é que você vai ficar fora dessa visão, dessa realidade que só tem conhecimento? Por isso que o texto que nós lemos anteriormente também diz o mistério de Deus Cristo. É mistério. Como você vai ter se você não tiver essa intimidade, essa conexão? Usamos também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, Romanos 5,17, Romanos 5,17, Joás. Não vou ler todos aqui, mas Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, olha o reino aí, né? Um reino de morte, muito mais os que recebem a mudança da graça, o dom da justiça, reinarão, olha o reino aí, ó, em vida. Eu digo que isso aqui é você atingir os benefícios da salvação aqui na terra, que é o que o saudoso Billy Graham disse: a salvação nos leva para o céu, a santificação traz o céu para a terra. Então você vive o reino dos céus aqui na terra. Vamos colocar aqui, olha, um outro texto, por exemplo, Isaías 1,19. Olha que remissão maravilhosa. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor quando fordes para o céu. Depois do arrebatamento da igreja, porque as pessoas vivem aqui o dia a dia preocupados com o céu. Tem um menino que trabalha comigo de vez em quando, que ele só me vem com esse tipo de pergunta. Essa semana ele veio com uma outra. Bispo, mas aquela pedrinha branca, o nome, será que não tem como a gente saber o nome da pedrinha branca, aquele nome? Eu falei, meu amado, isso é para o céu. Isso é para você saber que é maravilhoso, que você vai gostar. Não fica curioso com isso agora. Agora você tem que saber que você é mais que vencedor, que você pode reinar em vida, que você pode ter o melhor dessa terra. Você está entendendo? Mas ficam preocupados, eles fazem estudos, sábados inteiros, para tentar descobrir o nome da pedrinha branca. Já é pequena. Então, é mistério. Não é para ser revelado agora. Então, não é mistério. São coisas reservadas ao Pai. Coloca aí uma remissão, Joás, para de namorar, Atos capítulo 1, versículo 7, estava quase rolando um beijo que eu vi daqui. Atos capítulo 1, versículo 7, olha só. Bota o 6, coloca o 6, aqui ó. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, sempre na curiosidade da carne, Jesus estava falando do Pentecostes, né, de que nós seríamos revestidos do poder e tudo mais, e eles disseram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus disse no 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, tem coisas do pós-arrebatamento que não é para ficar especulando agora, irmãos. Entende? Não está na hora. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, lembra? As 3 manifestações, o Pai na criação, o Filho na redenção, o Espírito Santo na consolação. Aí ele diz, agora, deixemos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino, ele diz o que é, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Mas o camarada quer saber qual a pedrinha que ele vai receber quando ressuscitar. Vai ser maravilhoso, irmão. Maravilhoso, mas não estou interessado nisso agora, eu nem morri ainda, gente. Aliás, eu nem vou morrer. Não, dá uma notícia para vocês. Jesus disse que eu vou passar da morte para a vida. Paulo, quando fala na sua epístola, ele diz, olha, num abrir e fechar de olhos, piscar de olhos,
Não tem tempo para quem está morto, tempo é para nós aqui que estamos vivos. E não perca tempo, porque quem perde tempo perde vida. Então, uma sabedoria que estava oculta, estava oculta, mas agora está revelada. Aí nós temos os textos que fundamentaram aqui também, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 8 a 11, Romanos 16, 25 e 26, diz a hora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos. Ou seja, esse mistério é para ser revelado, mas ele continua guardado, para quem não entende, não se submete, não se humilha perante Deus, não subjuga a sua carne, porque carne não tem nada a ver com isso. Não são com as tendências e as forças, as formas carnais. Uma coisa que eu digo muito e há muito tempo não digo: quem tenta espiritualizar a carne, acaba carnalizando o espírito. Então não é pela força da carne. Paulo diz, é segundo o meu evangelho, irmãos. Que defesa. Conforme a revelação, quer dizer, há uma revelação. Ao invés de cantar, há um mistério nessa igreja, vamos cantar, há uma revelação nesta igreja. É com palavra e oração, e todo crente aprendendo na escola de capacitação. E esse povo vai reinando, e tem em si o reino de Deus. Vamos crescendo, vamos lá, depois eu tenho que escrever, né, gente? Também não é assim, não vem tudo numa hora só, mas é a vontade revelada. Estamos juntos nesta estrada, com a vontade revelada, é o Cristo. Olha, isso aí vai dar um negócio bom, vai dar uma paródia. Vamos lá, vamos escrever isso. Me ajuda, Joás. Mas é o Cristo, Cristo. O Cristo que disse, eu sou o caminho. Aquele último quadro, Joás, eu sou o caminho. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou. Irmãos, que tremendo. Volte, assista as outras aulas para você ver. Acho que foi na segunda aula que eu disse o ego, os verbetes gregos, né? Egoon, egoim, Cristo, o poder de Deus, o eu sou. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois só Paulo disse, sou o que sou pela graça de Deus. Então essa vontade revelada, irmãos, é isso aí, olha. Romanos 16, 25 e 26, é poderoso para segundo o meu evangelho. Olha o 26, está revelado, agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, meu amado irmão, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé, não é por sacrifícios, não é pelas lógicas humanas, pelas convenções, não, porque pela nossa convenção, peraí, eu já fui batizado 3 vezes, irmãos, eu, Daniel, isso aí, it's impossible, diria o americano, isto é impossível, it's impossible, mas se eu saísse das 4 linhas, né, da graça de Deus, da revelação, chegasse lá, eles iam falar assim, mas espera aí, algum desses 3 batismos em um determinado lugar, não vou ficar falando aqui por ética, né, mas eu passei por essas denominações todas antes de conhecer a graça de Deus, é assim, quando a gente não conhece, não entende, não encontra o aprisco da graça, aqueles que têm chamado para isso, como graças a Deus eu tenho, né? Você fica numa caminhada louca. E se eu chegasse num desses lugares de novo, né? Eles diriam assim, mas foi por aspersão?
Eu diria, não, os 3 foram por imersão. Um foi no sítio do Irã, lá em Pau da Fome, que era 7 anos de idade. Se você ver minha foto, fica como uma criança. Naquela época, com 7 anos de idade, hoje em dia não, mas naquela época eu nem sabia de nada, né? 7 aninhos. E eu estava ali e fui lá para lavar os meus pecados no sítio do Irã, porque era uma represa de água ali, era tratada, e ali podia limpar bem, estava lá. Depois o segundo foi numa cachoeira. Uma cachoeira, porque tem lá uma velocidade quase que me arrasta, meu irmão. Ali eu estava com 11 anos de idade, uma cachoeira. Mas agora é para levar de vez, porque você dos 7 aos 14, meu filho, você andou pecando muito, você não cortava o cabelo todo mês, e essas coisas assim, né? Você jogou bola, você foi jogar futebol e estava de bermuda, né? Questões assim. E lá vou eu para a cachoeira e quase que rolo água fora. Depois, aos 14 anos, aí já era no batistério da igreja, não, agora é no lugar santo, o batistério da igreja. Bebi foi água, meu irmão, foi mole. E depois, nada mudou, porque dos 18 para os 22, foi aquela coisa, 22 até os 28, eu nem te conto. Ingloriamente confesso. O que vale é agora. Agora, meu irmão, batizado toda hora na palavra. Que a palavra que é o lavar regenerador do Espírito Santo. O que me gerou é o que me regenera. Né? A palavra penetra, Paulo disse aos Hebreus, ela é viva, ela é eficaz, ela corta, ela atravessa, ela separa juntas e medulas, ela discerne os intentos e propósitos do coração. A palavra purifica, a palavra lava, a palavra batiza. E a Cristo vive e batiza em todos os cultos. Você está sendo batizado agora pela palavra. Que aí é no Espírito, a palavra trabalha com o Espírito. E se a carne nunca acerta, o Espírito nunca erra. Por isso que Paulo diz, então é algo que vem por meio das Escrituras, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, é uma coisa da eternidade, para a obediência por fé entre todas as nações. Aí é a cruz, né? De novo a cruz, mas como Cristo representou, caminho na criação, verdade na revelação, vida na condução à eternidade. Então, vocês estão entendendo? Você tem o caminho, você tem o entendimento, você reconhece quem é Deus, você santifica o nome de Deus, você vive a santidade, o reino de Deus vem à tua vida, você é cortado pela palavra, você vive na palavra, a palavra é verdade, você está conectado com a verdade, só a verdade te conecta, e você atinge a revelação da graça de Deus, a vontade de Deus, a vida. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Qual é a vontade de Deus? Seja feita a tua vontade, mas o homem está cheio de vontade. O que você mais vê por aí é o crente cheio de vontade. Porque a sabedoria está oculta, mas você tem a vontade revelada. Vamos ver a vontade, o Efésios, que nós lemos o 18, vamos ler de novo aqui, olha. Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, qual é a vontade de Deus? Bispo, difícil é saber, alguém me dizia essa semana, um grande crítico que eu respeito, tem autoconhecimento, a gente conversava, e ele dizia, olha, mas o povo de Deus anda à procura de saber qual é a vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Quer? Então faz uma remissão aí com João 15:7, para a gente fechar. Entrar aqui nos nossos próximos tópicos. João 15:7 diz assim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Agora vamos lá, Bíblia Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual.
Vou começar de novo. Se permanecerdes alinhados a tudo que já foi dito até aqui, com relação a quem é o Pai Nosso, à santificação, ao reino de Deus em sua vida, ao conhecimento da vontade, em tudo que está revelado pela palavra, você permanece em mim, a minha palavra permanece em você, aí você vai saber qual é a minha vontade. É o que está escrito aí. Porque ele diz, você vai pedir o que quiser e será feito. Pede o que quer e é feito. Ele diz, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque se logicamente você permanece na palavra, e a palavra em você, que é o que Jesus está dizendo, ele é o verbo, ele é o logos, ele é a palavra. Tudo gira em torno da palavra. Você vai abrir a sua boca e vai falar a palavra. E vai acontecer. Vai falar a vontade de Deus. Que nós definimos também, muito na última aula, com Romanos 12, 2. Explicamos Romanos 12, 1 e 2. Hoje eu não vou repetir, mas nós falamos muito sobre a questão do Romanos 12, 1 e 2, que é um divisor de águas na nossa visão, na nossa revelação. 1 João capítulo 5, versículo 14, a gente concluiu a aula da última semana, dizendo, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, se permanecemos nele, ele permanece em nós, quando a gente abre a boca, a gente vai pedir, a gente vai querer o quê? Tudo alinhado à vontade dele, e disse que segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha que tremendo, isto, meu amado, é a realidade espiritual da graça de Deus. Isso é você viver a vontade assim na terra, como no céu. Se você sabe que você está começando a viver coisas aqui tão maravilhosas, e você sabe que no céu vai ser melhor ainda, você imagina. Isso vai causando em você, não uma postura, uma posição de mero especulador. São muitos especuladores da Bíblia, da graça e do reino de Deus, sabia? Está cheio de especuladores por aí. Mas nós não somos especuladores ou espectadores, mas cristãos genuínos da graça de Deus, mais que vencedores. É isso. É a proposta de Deus, é a realidade de Deus e a vontade. O que você quer é o seguinte, meu irmão, no céu é maravilhoso, eu fui programado para ir para o céu, eu tenho um Deus, o reino está em mim, então quero começar a viver isso agora. Eu já posso. Paulo, quando fala à igreja, ele diz assim, eu vou ter ir com vocês na plenitude da bênção de Cristo. Você tem acesso à plenitude da bênção de Cristo. E aí a gente chega no 2.6. Na próxima aula, a gente vai pegar, então, essas 4 chaves, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. São os tópicos 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9. Serão a conclusão do nosso livro, desse tratado maravilhoso que traz aqui neste livro, as revelações da graça de Deus, na oração do Pai Nosso. Por hoje, para hoje, alimento sólido, assim seja, assim diz o Espírito da graça. E isso, Deus foi me curando logo no início, né? Eu já disse aqui, que quando eu comecei na escola de capacitação, eu encontrei aqui 6 pessoas, 6, das quais o Bispo João e a Bispa Marli já participavam desse culto. E eu fiquei, né, surpreso, porque como eu sempre fui muito brincalhão, muito popular, eu fazia parte de vários departamentos da igreja,
E eu falava, poxa, só no coral tenho lá 40, 50 pessoas que brincam comigo, que riem comigo e vão estar comigo. E quando eu cheguei só tinham 6. Eu fiquei assustado, mas falei, eis-me aqui, Senhor, né? Ah, e detalhe, ninguém do coral, nem dos departamentos, né? Naquela época. E no culto seguinte, então eu brinquei mais um pouco durante a semana para ver se dava certo. Quando eu cheguei no culto seguinte, na segunda semana só tinham 3. E eu olhei assim, com Deus na minha tertúlia, e falei, Jesus, 3 foram embora e agora? E Deus disse para mim, olha, média 5, passou raspando, Danielzinho, agora fica na tua e vai no Espírito, porque a escola de capacitação é comigo e com cada um, então é para você estar aqui, eis-me aqui, então é assim que eu sigo. E uma das marcas chocantes eu poderia dizer, irmãos, sabe, foi com a área financeira, porque aqui, a cada terça-feira, claro, nós temos um número reduzido, porque é um dia mesmo complexo, é um momento de oportunidade, sempre que você puder estar aqui, não se acanhe, às vezes a pessoa diz, mas eu fico tanto tempo, eu estarei aqui com a minha esposa, com a equipe, né, que Deus tem preparado para estar nessa, digamos aí, uma rotina, né, ministerial, que nós já entendemos isso, para receber você e para ministrar na tua vida, é isso. E o sinal grande é que mesmo com número reduzido, se nós fôssemos fazer uma conta de proporcionalidade, quiçá, na maioria dos cultos, nós teríamos o maior índice de ofertório aqui. Sabe por quê? Porque Deus envia pessoas tão sedentas da palavra, e essas pessoas são submetidas à palavra e à vontade de Deus, é tremendo. Logo no início, Deus começou a tocar no coração de pessoas. Tinha um irmão aqui nosso, que ele não podia estar nos cultos, agora ele está podendo, né? Mas naquela época ele não podia vir a culto nenhum. Ele trabalhava com distribuição de gás. E o que ele fazia? Ele mandava aqui, nas terças-feiras, um motoqueiro trazer, às vezes envelopes assim cheios, não era, João? Para semear na terça-feira. Ele disse, olha, eu era presbítero naquela época, ele disse, presbítero, Deus inclinou meu coração a semear, apoiar na terça-feira. Eu dizia, amém. E era assim, foi assim desde o início, irmãos. E muitas, hoje estou trazendo aqui, olha, uma semente de R$600. R$600, o pastor Everaldo, que também trabalha com venda de imóveis e tal, e muita agitação, não consegue estar, ele falou, bispo, mas eu quero semear, eu quero me ligar a você está sempre mandando a semente às terças-feiras, e hoje está mandando aqui um dízimo de R$600 de uma venda que ele fez. Quer dizer, são coisas assim tremendas, irmãos. Eu vou ser franco a você, logo no início nós não estávamos pela internet, e eu só lia aqui um versículo, que está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Eu não ficava muito tempo falando, porque era assim uma segurança tremenda, como é até hoje, né? Eu lia o 7, perdão, é o 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E eu comecei a entender, eu recebia pessoas, eu sei que as pessoas que têm se ligado pela internet também, são pessoas que querem crescer, que amam a palavra, que têm prazer nas coisas de Deus. E é isso que o salmista diz no Salmo 112, coloca aí para a gente o 112. Salmo 112, olha. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Então, cada vez, Deus foi selando isso no meu coração. Então, com muita alegria, com muita segurança, eu posso dizer a você nesta manhã, tenha prazer nos mandamentos de Deus. Semeie nesta manhã, semeie nesta terça-feira. Você pode fazer isso também pela internet. É justo que você que faz da Cristo Vive a tua igreja, você semeie neste ministério para abençoar, para também apoiar todos os desafios, mas é justo também que você receba tudo aquilo que os que fazem presencialmente vão receber.
Volta lá em 2 Coríntios 9, versículo 7. Porque quando você faz, olha ali, ó, aquilo que Deus ama, imagine, quando uma pessoa faz por você alguma coisa que você ama, você não fica, sabe, você não fica ansioso por retribuir. E por mais que você faça, você acha pouco, porque você amou demais aquilo que a pessoa fez. Então é assim que fica o coração de Deus quando alguém semeia, quando alguém é capaz de romper com tudo. E eu digo tudo porque tudo que vem à nossa vida é forçando contra nós sermos fiéis, dizimistas e ofertantes. Acreditem, tudo que vem, a nossa carne é tendenciosa, os dardos, as pessoas à nossa volta, tudo vai sugerir para a gente não ser fiel, para a gente questionar esses momentos financeiros. E eu vou te dizer, este é o momento único de oportunidade exclusiva para os filhos de Deus. Somente nós podemos experimentar o que Deus tem com relação à vida financeira, que é a prosperidade. Que ele manifesta no versículo 10, Paulo é muito claro quando ele diz, o versículo 10, aquele que dá semente ao que semeia. Então você começa a semear, e quanto mais você semeia, mais semente ele te dá. Aí você semeia mais, ele te dá mais semente, você semeia mais, isso não para, é um ciclo poderoso de prosperidade, é um CPP. Ele diz que, além do pão para alimento, ele suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, para manifestar a prosperidade, que está no versículo 11. Ele diz, enriquecendo-vos em tudo, isso é prosperidade. Não é riqueza humana, dinheiro apenas, é de você ter segurança financeira. É de você saber que há uma realidade espiritual financeira que permeia a tua vida neste mundo. E sabe para quê? Para que você exerça generosidade. Aí ele diz, olha, em tudo para toda generosidade, a qual, ou seja, esta generosidade que você passa a praticar por causa da prosperidade que você atinge, são tributadas graças a Deus. Está entendendo? Acabamos de ler a Bíblia, a revista atualizada João Ferreira de Almeida, comentada na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, com muita humildade. Semeie. E depois mande seu testemunho para nós. Diga, eu me associei com o Ministério Cristo Vive e estou colhendo prosperidade. Essa prosperidade como se mede? Eu tenho dito aqui, há uns 3 anos, Ruth, Deus me deu essa imagem que o Joás vai colocar agora aí no telão. É para encher, é para transbordar. Isso é para mim, é para você, é para nós. Não fique de fora, venha ao altar. Estou trazendo também o meu dízimo, além do dízimo do pastor Everaldo, estou trazendo mais um dízimo aqui esta semana, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Isso aqui não é ostentação, isso aqui é testemunho. E essa prosperidade não é ter para ostentar, é ter para testemunhar, para que sejam tributadas. Olha, 123 países pregando essa palavra. Você imagina, 24 horas na nossa TV, rádio, web, você imagina o que nós temos aí de pessoas que hoje experimentam também desta água limpa que jorra desse altar, tributando graças a Deus, por causa da nossa fidelidade. Imagine o retorno disso, irmãos. É para encher, é para transbordar. Vamos semear para a glória de Deus. Amém. Só para acompanhar hoje a conclusão da nossa aula, seria uma coisa leviana eu chamar os amados aqui para ler o livro. Isso você vai fazer e deve fazer na sua casa, né? Ler e reler tantas vezes como eu também faço. Por isso nós estamos usando também a apostila. Deus maravilhoso, Deus soberano, obrigado, Jesus. Obrigado por este grande momento.
quão grande honra tenho de estar sobre o altar para ministrar a Tua palavra a vidas que querem crescer em capacitação e crescimento espiritual. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, de toda a família apostólica, Pai. Pela confiança que depositam em minha vida, em meu chamado. Obrigado pela vida de cada um também que faz da sua terça-feira essa escola de capacitação e crescimento espiritual. Eis-me aqui, Pai. Usa-me. Continua falando aos nossos corações, agora inclinado aos momentos, com essas chaves que vamos compreender à luz da Tua palavra nesta manhã. Sou o que sou pela Tua graça. A minha suficiência vem de Ti. Fala aos nossos corações. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, Joás. Então, na nossa aula passada, nós fomos até o 2.5 da apostila. E hoje, nós temos a sexta revelação, que é a última fala no livro. Essa é a sexta revelação. São as revelações da graça de Deus na oração do Pai Nosso, e a sexta revelação vai daqui para frente. O pão nosso de cada dia tem uma reticência, isso está lá na página, a partir da página 50, e ali é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. As pessoas fazem exatamente como eu fiz agora, essa oração, com uma reza, repetindo, e automaticamente, sem compreender, não é, as revelações maravilhosas que nós temos estudado desde as primeiras 5 aulas, e hoje chegamos à sexta revelação, que na apostila nós estamos chamando de chaves. É que Jesus, quando diz as chaves, o que ligardes na terra será ligado no céu, desligardes, ele estava falando de oração. Aquilo que ligardes na terra, aquilo que desligardes, né, será ligado, será desligado também no céu. Eu gosto até de uma versão que diz assim: aquilo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E já coloca numa coisa quase que, sabe, terá sido, quer dizer, como profético. O que desligardes na terra terá sido desligado. Acho que é a Almeida Revista e Corrigida, se não me engano, que fala assim. Então, acho tremenda essa versão. E nós vamos, então, aqui na apostila, fomos acrescentando alguns versículos. Você vai ver que alguns deles nem constam no livro, mas para dar esse reforço de concretagem, né, com a dinâmica, com a didática de culto. E hoje, então, chegamos à sexta revelação no livro, que vai a partir da página 50, e aqui, nosso tópico 2.6, se na sua apostila ainda estiver 2.5, você pode corrigir, porque houve uma falhazinha também aí, que estava 2.5, haviam 2 itens com 2.5. Então, a partir de agora é 2.6, 2.7 e 2.8 e 2.9. São 4 chaves. Então, você vê, esta sexta revelação vai desembocar em 4 chaves que nós vamos estudar mais detalhadamente aqui. Por isso a importância, se você está pela internet, você pode nos solicitar a apostila que eu mando para você em PDF, tá bom? Depois eu vou mandar para você, irmã Lourdes, que eu tenho o seu WhatsApp, tá bom? Pode ficar tranquila, mando em PDF, e quem não tem ainda, eu não tenho o WhatsApp da pessoa, é só anotar lá no balcão e pedir para me entregar, que eu faço, coloco você no nosso grupo de reciclagem. Inclusive, se você quiser, depois, pegar todo esse roteiro que nós fizemos aqui, desde a primeira aula, você pode também ter acesso lá no canal de Missões Cristo Vive Oficial, no YouTube, você vai encontrar as aulas anteriores. Então, chegamos nesse ponto, o pão nosso de cada dia. E nós vemos isso em Mateus capítulo 6, versículos 11 e 12, né, que é a continuação da oração, quando Jesus ensinava a oração. Então, esse pão traz para nós o que é uma provisão diária.
Mateus capítulo 6, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos. É que os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, esse pão nosso é o pão da vida, né? É Jesus, é nosso suprimento. E nele nós temos acesso a tudo aquilo que nós precisamos. Olha, tem muito crente, irmãos, que vai buscar o pão em vários outros lugares e situações. Não há necessidade, é no reino, é na palavra. O salmista, no Salmo 23, versículo 1, ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então você tem que ter essa classe de segurança. Filipenses 4,19 é um dos textos que eu uso, sempre, inclusive, no ofertório, né? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, esse pão também é a provisão diária. Então, Jesus, quando falava desse pão na oração, ele estava dizendo que nós teríamos essa garantia da provisão diária, e que também teríamos o pão espiritual. Então, o pão espiritual, João capítulo 6, versículo 33 e 34, versículos 33 e 34, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então, a nossa vida é espiritual, ao mundo. Que mundo é esse? Aí é outro livro que você precisaria ler, né? O livro dos 4 mundos. O mundo ocumene, o mundo dos salvos, os filhos de Deus. Nós temos essa segurança de termos, a nossa vida espiritual completamente alimentada. Você está alimentando a tua vida espiritual, inclusive, agora. Então, outro pão aqui na letra, ainda temos aqui, assim, vamos aqui na página 50, 54, só para ver algumas coisas também interessantíssimas, aqui, de tudo que é interessante no livro, mas da página 52 à página 54 do livro, o apóstolo fala assim, o pão de que mais precisamos é o pão espiritual. E aí ele faz alguns comentários, até a página 54, ele coloca alguns itens, e em negrito. Então, o primeiro deles é o conhecimento da graça de Deus. Este pão alimenta e dá energia. Ele cita, inclusive, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Depois ele fala a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Depois ele fala sobre a fidelidade ao chamado de Deus. São questões, são outros códigos de destrave que você vai percebendo nesse acesso ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Entende? São as revelações. Depois, o desenvolvimento da vida espiritual. Depois, o conhecimento da vontade de Deus. Depois, a rendição incondicional a Deus. Esses tópicos estão entre a página 52 e 54 do livro. Depois, na página 54, ele conclui dizendo, a vivência na certeza da salvação. Depois, a gratidão pela predestinação e pela eleição. Então, você começa a ter parâmetros, de apoios na tua vida incontestáveis. Vão te chamar até, dizer às vezes até que você não é humilde. É segurança. Não é soberba, é segurança. Então, o apóstolo finaliza aqui, na página 54, ele diz assim, no último parágrafo, no penúltimo, ele diz, há pessoas que nunca agradeceram a Deus por serem predestinados e escolhidos para a salvação. É claro, irmãos, tem gente que nem acredita nisso, tem gente que diz que predestinação é heresia. A Bíblia fala 600 vezes em predestinação, hein? E algumas pessoas dizem que predestinação é heresia. Como vão agradecer? Então, o povo lá fora não pode mesmo, e nós aqui, nós temos que agradecer muito, irmão. De vez em quando você tem que agradecer. Às vezes eu digo assim, Senhor, obrigado pela tua graça.
Deus, obrigado pela vida do apóstolo Miguel Ângelo. Quantas vezes você agradece a Deus? Agradeça a Deus. Senhor, obrigado por esse ministério. Deus, que coisa, imagine eu, nascido em lar evangélico, quando cheguei aqui, irmãos, cheguei aqui condenado pelas igrejas da lei. Eu não me sentia digno nem de orar. Deus me honrou de tal maneira que hoje eu posso estar sobre o altar. Vocês estão entendendo? Então é assim. A graça de Deus é assim. A graça de Deus não é ministério de condenação, é de reconciliação. E as pessoas esquecem de agradecer. Deus nos predestinou para isso. Olha que bênção. Então, achei muito interessante trazer aqui só para você, comigo, rever nessas páginas, esses pontos. Depois você consulte, né, o livro. Esse livro você pode adquirir aqui no balcão, na livraria também aqui no Hall Social, é só falar com a Bispa Ludmila, ou então também na nossa livraria virtual, você que está pela internet, né, as revelações da graça de Deus na oração do Pai Nosso, que é uma oração padrão, não é uma oração para ser repetida. Então, nós estamos fazendo aqui, entendendo o conteúdo, e depois a letra C, depois ela fala do pão emocional, que é o perdão. Olha, entenda uma coisa, quem não consegue perdoar ninguém, é porque não perdoa a si mesmo. Então, nós temos que aprender a liberar o perdão, libere o perdão, sabe, perdoe, não cultive nenhum remorso, nenhuma revolta, nada, por questões de que outros fizeram. Perdoe, porque é assim que você vai aprender a perdoar a você também, senão a gente não consegue nem perdoar a nós mesmos. Então, o perdão é uma cura, o perdão, ele traz, sabe, o pão emocional. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, texto de apoio: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Por que Paulo fala assim, se alguma coisa tenho perdoado? Isso é tremendo, porque de fato, quem perdoa é Deus, e quando você é capaz de sentir esse perdão, é porque Deus está agindo através da tua vida. Não é que você não vai ficar triste, aquilo que Isaías, eu não trouxe esse versículo agora, mas se o Joás pesquisar, ele vai achar para a gente, quando Isaías diz, inclusive a nossa amada Bispa Ana Carolina usou esse texto na célebre mensagem dela, né, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isaías, quando fala disso, ele está tratando exatamente disso, porque uma coisa que nos acontece, ela se torna passada ou antiga. Qual é a diferença disso? Passado ou antigo? Antigo é alguma coisa que deixou em você uma marca de lembrança. E passada é alguma coisa que ela continua presente na tua vida, mas ela faz parte do passado. Então, às vezes é uma coisa, por exemplo, que o teu filho fez com você, ou o esposo, ou a mulher, ou um amigo, e aquelas pessoas continuam na tua vida. Então, você não tem que lembrar do que a pessoa fez e nem considerar o que a pessoa fez. Estão entendendo? São situações, coisas às vezes que deixam marca. Então, esse perdão ele tem que ser muito amplo, geral e irrestrito. Está aí, ó, a remissão. Obrigado, Joás, querido. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas. Acreditem, se eu parar, eu amo tanto esse texto, que se eu parar nesse versículo, eu fico 1 hora com você só nesse versículo. Tal é a visão que Deus já me deu em cima desse versículo, que é assim, sabe, maravilhosa, maravilhosa. Mas vamos para a conclusão hoje do nosso livro, e aqui no versículo 11, nós já lemos o 11? Lemos, né? Lemos? Volta só rapidinho aqui no 11, que é interessante, que ele diz assim, olha, a quem perdoas alguma coisa, o 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. A forma capciosa de agir. Você veja bem, exatamente através da falta do perdão. Então, o diabo encontra uma brecha tremenda. Por isso que Jesus incluiu na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas, assim como temos perdoado. E Paulo, quando fala assim, volta no versículo 10, o 10, pode ver que ali está até entre parênteses, Paulo nem teria dito isso, tá? Paulo não teria dito isso desse jeito. Talvez num comentário, na forma de colocar, Paulo reconhecesse
que nós, quando perdoamos, perdoamos porque é uma ação de Deus na nossa vida, você está entendendo? Porque quem perdoa mesmo é Deus, quem nos julga é Deus, o único que pode condenar é Deus. O que a gente faz aqui é apenas uma questão de semear para colher. Vamos entender isso com profundidade, com exegese e hermenêutica. Então, o pão espiritual está nessa questão do perdão. Amém? O pão, aliás, desculpe, o pão emocional. Porque aí você encontra paz, que é João 14, 27, que o mundo não vai nos dar. Só Jesus, ele disse, deixo-vos a minha paz, vos dou. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, você vive nesse eixo da paz. O 2.7, então, nós estamos aqui desmembrando a sexta revelação com chaves, né? Mais uma chave. Não deixes cair em tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13, a parte A, diz isso, e a letra A mostra-nos que toda tentação é humana. Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tentador é o inimigo, que não sabe de nada e vive tentando, é burro, né? Ele não é onisciente, onipresente, nem onipotente, vive tentando contra as nossas vidas. Mas Deus não, Deus é abençoador. Ele diz ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então isso aqui é muito claro nessa palavra de Tiago. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Quer dizer que existe uma tentação que é humana, diga, existe uma tentação que é humana, é terrena, sabe? Naturalmente você vai ser assediado. Você viu a forma, o ardis do diabo? Você vai ser assediado, com certeza, tranquilamente, por essas ferramentas do diabo, pela tua carne que é frágil, que é tendenciosa. Mas você não pode se deixar levar ao que é humano, porque diz que você também tem um Deus que é fiel e não permitirá que seja, quer dizer, há um limite. Se você estiver, e é isso que é legal. Como eu sempre digo aqui, há muito tempo não digo, o que você alimenta mais é o que vai sobressair. Faz uma remissão aí com Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quer dizer, a carne tem uma concupiscência que atende ao ardis do inimigo, as estratégias, a artimanha diabólica do inferno. Mas, volta lá no versículo, não estávamos, por favor. Mas quando você, existe, que aí depois a pessoa fala assim, mas foi o diabo que colocou uma casca de banana. Tá bem, mas se você vê a casca de banana, sabe o que você tem que fazer? Pisar nela. E esmaga bem que ela vai desaparecer. Ela some, eu já fiz isso. Eu tenho bananeira lá em casa, e às vezes eu tenho umas bananas, cascas, eu faço assim, tá, aquela casca de banana, eu piso assim, ela desaparece, desintegra. Agora, se você não fica tomando, não está atento, não está alimentado pela palavra, você não está nem aí. Você vai andando, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e tá, quando menos imagina, está lá pisando na casca de banana. Quem mandou você não olhar a casca de banana? O diabo é para ser pisado. Jesus disse que a gente ia pisar, esmagar. Então, nós temos poder para pisar serpentes. É isso que Jesus estava dizendo. Ele nos deu autoridade. E você não vê o povo de Deus aí vivendo essa autoridade, irmão.
Por quê? Porque Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós estamos aqui na Coríntios, né? 1 Coríntios 10, versículo 13. Isso, agora letra B. Jesus tem compaixão de nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Eu amo esse versículo porque diz assim, olha, das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado, em algumas versões diz foi ele provado. Em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Você sabe que tem gente que fica dizendo, poxa, mas a Bíblia não fala nada de Jesus, desde que nasceu, e nós sabemos do nascimento, depois ele com 12 anos ali, né, falando ali na sinagoga, depois só aparece com 30 anos e morre aos 33, a Bíblia não fala, está falando aqui, pode saber que Jesus, desde o seu nascimento até os 33 anos de idade, inclusive no caminho da cruz, ele foi tentado até a desistir. Na carne, ele foi tentado até a desistir da cruz. Tem um momento que ele fala assim, se possível, passa de mim esse cálice, não é verdade? Então, na carne, irmãos, frágil, a nossa semelhança, mas no Espírito, era o próprio Deus, esse que hoje habita em nós. É por isso que não dá para ninguém hoje ficar mais dizendo, meu Deus, sou pequeno, sou fraquinho, miserável homem que sou, eu vou lamber o pó da terra, o apóstolo fala sobre isso aqui, eu vou ficar sacrificando. Não, irmãos, hoje nós não temos esse direito. Como terra seca, minha alma suspira, que isso? Não pode mais. Você tem, sabe, um Jesus que tem compaixão. Olha, o versículo Provérbios 28, versículo 13, diz, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, que é um alerta. Quer dizer, tem que haver uma transparência, né, na sua vida, isso é entre você e Deus. Não é você apontar o dedão para ninguém, mas quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. A misericórdia de Deus, que está aí, à nossa disposição. Depois, livra-nos do mal. Mateus 6,13, que é a parte B do versículo, e aí a letra A diz, nós somos livres do pecado. João 8:32 a 36, e conhecereis a verdade. E 36, tá? E a verdade vos libertará. E o 36 diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Depois João 6,48. Eu sou o pão da vida. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, que não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E enganoso é o homem que pensa que pode estar debaixo da lei. Ele fica fora do contexto espiritual atual. Diga, a graça é o único contexto espiritual que rege a vida do cristão nos dias de hoje. Pós-crucificação e arrebatamento da igreja, não existe mais lei, é a graça. Alguns vão ficar apenas de fora desses benefícios. E vão ficar, como dizia minha mãezinha, dando murro em pontas de faca, tentando se espiritualizar ou encontrar uma vida de santificação através dos rudimentos, através da carne. Eu digo sempre, quem tenta espiritualizar a carne, acaba carnalizando o espírito. Quer que eu repita? Quem tenta espiritualizar a carne, acaba carnalizando o espírito.
É isso que acontece com quem fica tentando purificar a sua vida através dos rudimentos. Quer uma remissão? Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Hebreus 6, 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para a graça, né, para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a lei, a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Leia-se lei. O que é isso? O ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Entende? Está aí. Zé Fini, como diria o outro, né? Está aí. Você também gostava da escolinha do professor Raimundo, né? Então, João 6,48, nós lemos já? João 6,48? Já? Então, Romanos 6,14 agora. Eu sou o pão da vida, então já vimos. Porque o pecado não terá domínio, já foi. Agora, 2 Coríntios 11,3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quer dizer, na graça de Deus, irmãos, há uma simplicidade, uma pureza devidas a Cristo. Ele disse, olha, deixai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, meu fardo é leve, o jugo é suave. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. Olha aí, ó, o diabo ardiloso, hein? Com seu ardis, vosso adversário, anda em redor como o leão que ruge. Ele não é o leão, mas ele imita. Um imitador barato, mas que engana gente aí que você não tem noção. Gente grande, hein? Gente graúda. Como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tiago capítulo 4, versículo 7, olha, muito concreto, né? Estamos na conclusão. Sujeitai-vos, olha, né? Humilhai-vos, sede humilde, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo, e ele fugirá. Irmãos, quem tem que fugir é o diabo, é ele que tem que fugir, ele já perdeu essa guerra, você é mais do que vencedor, Paulo diz isso em Romanos 8,37, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Paulo fala isso em Filipenses 4,13. Você tem o poder dele na tua vida, é poderoso para fazer infinitamente mais. Paulo diz isso em Efésios 3,20. Você tem Cristo em vós, que é a esperança da glória. Paulo diz isso em Colossenses 1,27. Mas por que será que você vê tanta gente aí, né, sendo envergonhada pelo diabo? Não resistiu. Não resistiu. Coloca aí 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Faz uma remissão que é muito importante aí essa. Porque a pessoa às vezes deixa tudo com Deus. Olha aí, isso é muito pessoal. Paulo disse, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Por que você vê pessoas que já passaram aqui por esse altar hoje sendo, sabe, vergonha por evangelho? Sendo motivo de vergonha. Usada pelo inimigo. Porque quando pregava, pregava só para os outros. Tem que pregar para si também. Sabe por que eu tenho a firme convicção de que Deus está falando a sua vida nesta manhã? Você presencialmente, você pela internet? Porque eu também estou ouvindo Ele. Eu também estou corrigindo questões na minha vida. A cada culto que eu participo, mas principalmente quando eu prego, vocês não têm noção de como Deus me corrige. Então, é momento de você receber para você. Há muito tempo eu não digo isso aqui, mas não sei se vocês se lembram, quem já me ouviu falar sobre o crente pá e o crente enxada? Olha, estamos terminando aqui o 2.8, depois é Hebreus 12.1, mas antes disso vou falar
Quem nunca ouviu falar do crente pá e do crente inchada? Levanta a mão, para ver se eu posso falar. Ó. O crente pá é aquele que vem para a igreja e traz uma pá. Sabe a pá de pedreiro, aquela pá grandona? E tudo que ele ouve, ele diz, opa, se o meu primo ouvisse isso. Se a minha mulher ouvisse isso. Se o meu marido ouvisse isso. Se a minha filha ouvisse isso. Se o meu vizinho ouvisse isso. Se o meu patrão ouvisse isso. Com aquela pá, ele vai jogando tudo que ouve para o lado. Sabe? E o crente enxada? O crente enxada é o crente agricultor. Ele chega com a enxada e tudo que ele ouve, ele diz, glória, Charamandalaia. E ele vai enchendo os pés dele de adubo, de toda a palavra, vai crescendo na graça e no conhecimento, a palavra vai penetrando, vai cortando, vai separando juntas e medulas, vai discernindo os intentos e propósitos do coração, e ele vai crescendo, ele vai se tornando um carvalho de justiça, e ele fica, aquele crente marombeiro espiritualmente, onde ele chega, ele é bênção, porque ele está fluindo, ele está alimentado, e ele vai depois estar capacitado a passar a todos aquilo que ele recebeu, mas quando ele só julga o outro e vai dizendo, isso aqui serve para o outro, ele não recebe nada, ele entra vazio e sai um derrotado da igreja. Desculpe. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Eu espero. Quer bater uma palma, Celinha? Eu espero. Mas, livres do pecado, irmãos, isso é uma condição real para quem cresce na graça e no conhecimento. Hebreus capítulo 12, versículo 1, é tremendo esse texto, diz assim, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Os mais antigos aqui na igreja devem se lembrar uma vez que o apóstolo colocou, ele era mais jovem, estava até mais leve naquela época, e ele colocou, acho que o bispo Elias, de um lado assim, e colocou um elástico e ficou aqui forçando, não sei se alguém se lembra dessa ilustração, ilustrando esse versículo, né? E dizendo, olha, preso, e quando você não tem a força, o que acontece? É um elástico, irmão, ele te puxa para trás. Quer dizer, o pecado faz o crente retroceder, né? Como um elástico mesmo, uma coisa que... E eu que já fiz treinamento militar, o capitão está aí também sabe disso, quando a gente faz teste de sobrevivência, você passa por lugares onde tem muito cipó, e é uma coisa terrível, porque se você não se desvencilhar, se você deixar o cipó te enrolar, meu irmão, tu fica preso ali, você leva horas ali para conseguir sair, e, sabe, ele é um emaranhado, e é muito forte, é muito resistente, e você precisa, geralmente, tem que ter alguém com um facão para ir cortando, não consegue, você dá um passo para frente e 2 para trás, o pecado é assim, por isso que ele diz, tenazmente, ele diz, desembaraçando-nos do peso e do pecado, que tenazmente é um assédio, irmãos, e não pense que não virá contra você, vem contra todos nós, é um assédio, e talvez aquilo que você menos imagina que seja pecado, é pecado, e não tem pecadinho e pecadão, mas você acaba às vezes por um costume. Pense muito bem nisso, pense nisso nas suas relações, você que é um pai, você que é uma mãe, você que é um filho, você que é uma esposa, você que é um marido, você pode estar pecando de várias formas que você não imagina, mas é um pecado, e todo pecado é uma brecha enorme para o inimigo. Então, precisamos entender que nós estamos livres do pecado, mas quem nos dá esses insights é a vida espiritual, estribada na palavra. Por isso, você não pode se distanciar da igreja. Sabe, graças a Deus, hoje mesmo eu falava isso para minha esposa, glórias a Deus, temos um número considerável aqui, quiçá, dos últimos meses, o dia que mais tivemos pessoas, e eu, bem cedo, falava com a minha esposa, amor, quantas pessoas teremos no culto hoje? Né? E ela disse, não sei, né? E eu disse, eu sei, porque nós temos uma igreja interativa,
Eu sei que temos aqui dezenas de pessoas, às vezes 2, 3 dezenas, 4, quando temos é muito, mas pela internet, às vezes centenas de pessoas. Então você hoje, graças a Deus por isso, tem também a oportunidade da sua casa, quando você, por um caso fortuito ou de força maior, não pode estar presencialmente, você tem a igreja. Não se desconecte dessa igreja, irmão. Não caia naquele erro que eu antigamente tinha. Antigamente eu dizia, procura uma igreja perto da sua casa. Pelo amor de Deus, não procure uma igreja perto da sua casa. Desculpe, deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Você precisa de uma igreja que está dentro da Bíblia. E a Cristo Vive, eu garanto para você que está. Então fique com a gente. Agora eu estou usando uma palavra no final dos meus vídeos, né? Vem para Cristo Vive. Vem para Cristo Vive. Vem para Cristo Vive, porque aqui e nas nossas igrejas locais, temos muitos líderes locais aí ligados com a gente, glória a Deus. E nós sabemos que nós buscamos a palavra. Não que você não vai encontrar outros. Então, meu conselho para você é procure uma igreja dentro da palavra, que conheça a graça de Deus, que filtre a graça, a Bíblia, pelas 14 epístolas, e pare de achar que a Bíblia tem Velho e Novo Testamento. A Bíblia não tem Velho e Novo Testamento. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a graça em desenvolvimento, quando lida pelo prisma das 14 epístolas que vão de Romanos aos Hebreus. É uma autoridade ou não é? E você ainda quer que eu seja humilde, irmão? Desculpe. Falo com autoridade. Sabe, na carne o menor de todos. Mas no espírito me sinto muito forte para dizer isso a você. Imbatível, porque eu falo em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aquele cujo nome está sobre todo nome. Então, já estamos livres do pecado. Agora, vamos ver aqui mais abertamente a letra B, a maldade nos rodeia. Salmo 23, versículo 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Quer dizer, o salmista clamava isso. Exatamente por quê? Porque tem outras veredas, né? Mas Deus pode nos guiar pelas veredas da justiça, irmãos. E só a revelação da graça traz isso. Salmo 119, versículo 117. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. João 10:10, que é um versículo que eu amo de paixão. O ladrão vem. Está vendo? O ladrão vem. Ele é um tentador. Ele vem, ele já veio hoje contra a tua vida, sabia? E virá mais vezes. Ele vem. Isso é um ato contínuo, ininterrupto e terreno. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, pode saber que ele vem. Vem com a casca de banana, vem com a cilada, vem com um dardo. Para roubar, matar e destruir. E Jesus diz, mas eu já vim. Isso é ato consumado. Sabe, ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós temos que ter essa certeza de que a maldade nos rodeia, mas de que também temos a provisão do pão da vida, que não nos deixa cair em tentação, que nos livra do mal. Por isso que é uma chave. Nós estamos aqui mostrando passo a passo, aliás, uma revelação, né, das 6 revelações. Nós estamos aqui passo a passo mostrando chaves poderosas. Olha que tremendo, hein? O jovem que gosta de internet diz códigos, né? Códigos tremendos para nos alimentar espiritualmente. Então, João 10:10, agora o 2.9, que é o nosso último item, diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Uma segurança, né, irmão? 2 Coríntios 3:18, e todos nós com o rosto desvendado, aí nós passamos a ver a glória de Deus. Ele diz, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, de vergonha em vergonha, de derrota em derrota, de vale em vale. Tem crente que diz, eu gosto do vale, porque é no vale que eu cresço. Eu detesto o vale, irmão. Olha, vale, lago, pântano, vale me lembra pântano. Eu fazia treinamento militar, ali nos fundos do 8º GAC-PQDT, né? Quem conhece aqui o Deodoro, 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista. Irmãos, nós tínhamos a tristeza do nosso quartel ter um lago. Então, quase todos os dias no nosso treinamento,
eles botavam a gente para passar dentro daquele lago. Oh, que coisa terrível, né? Pântano. Lago não, era um pântano, cheio de árvores, cheio de raízes. Terrível. E tem gente que ainda diz que gosta do vale, né? Que gosta do pântano. Eu não gosto. Né? Gosta tanto que às vezes vai num showzinho, vai procurar Deus num festival. Ai, meu Deus do céu, tem gente que vai até pular carnaval na escola de samba, Mocidade Independente do Apóstolo Miguel. Né? Não temos isso aqui na igreja, irmão. Não temos isso aqui, pelo amor de Deus. Pela mãe do guarda, né? Diria o católico. Então, é para a sua glória, irmãos. Que essas pessoas ficam no vale, nunca saem do vale. Amam tanto o vale que acabam no mundo, porque o mundo é o vale. Nós passamos pelo vale. Né? Então, somos transformados de glória em glória, ou seja, de vitória em vitória. No vale você cresce, é momento de passar. Imagina o vale que nossa pastora passou quando, pastora Ana Gonçalves, quando o advogado lhe disse, vai ter que gastar 18 mil. 18 mil, irmãos, né? Para resolver uma situação jurídica, financeira. Ela foi ao cartório e apenas gastou 500 e poucos reais. 530, né? 530 reais. Meu Deus, divide aí 530 por 18 mil para você ver. Você que está com máquina de calcular, que você vai ver. Pode dividir depois. Você vai ver quantos por cento. É só você dividir 530 por 18 mil, multiplicar por 100, você vai achar o percentual. Você vai ver quantos por cento. Por aí. 900, já fez? É bom ter doutora com a gente, né? 900%, irmãos. Onde é que você ganha 900%? Não é para encher, é para transbordar, irmãos. É semeando no reino. Tem um cinturão espiritual financeiro. Então é de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Paulo, inclusive, aí, nesse contexto, está fazendo uma referência entre lei e graça, né? Porque Moisés lá era uma glória que desvanecia, já brilhava. Imagine agora. Agora, muito mais, muito mais, muito mais. Então, agora é Romanos 5,17. Olha, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, né? Imagine agora, os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Hebreus 13:8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então é o reino, irmão, a glória para sempre. Onde está o reino? Está em nós já vimos isso na última aula também. A glória de Deus passa pela nossa vida. Vale a pena você voltar às 2 últimas aulas, porque a gente já vem trazendo algumas questões que faziam conexão, principalmente na última aula, a esse tema de hoje. E agora o reino, né, a glória, pois teu é o reino, a glória, para sempre. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido, só se você se batizar nas águas. Só se você não se afastar do Evangelho. Se você for um desviado, perdeu tudo. Não, irmão, para sempre. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, amados, a conclusão da nossa apostila, você tem aí, diz assim: agora, com olhos iluminados, pela graça de Deus, podemos alcançar as coisas maiores reveladas ao apóstolo Paulo. João 16, 12 a 14, Jesus dizendo: olha, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Paulo diz: eu não falo, mas o Evangelho a mim anunciado.
Sabe, Deus revelou a Paulo. Ele diz, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Essa é a obra do Espírito Santo Consolador, irmãos. O mesmo que está em todos nós, estava em Paulo, revelou a graça de Deus. Efésios 3, do 8 ao 11, diz a mim. Está vendo aí? A quem foi revelada a graça de Deus? O menor de todos os santos. Aí a pessoa vê Paulo dizer assim, fala lá, era muito humilde. Não, ele só está dizendo isso porque ele era muito julgado. Então, os outros discípulos andavam com Jesus, então diziam, esse aí nem andou com Jesus, ainda perseguia os cristãos, ele não é nada. Ele disse, está bem, a mim, eu sei. Então, para vocês, né, eu sou o menor de todos os santos, mas a mim foi revelado. Então, ele dizia isso. Depois, não vamos ler agora, mas você pode colocar aí Filipenses 3, do 12 ao 19, Filipenses 3, do 12 ao 19, Paulo diz isso, ele começa dizendo que é menor, depois ele diz que é perfeito, né? Então, me foi dada essa graça de pregar ao gentio o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, isso é revelação. Aí diz que você pode entender claramente as ricas orientações deixadas por Jesus neste perfeito modelo de oração. As revelações da graça de Deus na oração do Pai Nosso. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar, por tanto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, achamos sim na sua mão a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar, porque tanto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum